Hoje eu quero, para ganhar tempo, falar rápido sobre o que aconteceu, por que aconteceu, dos poços do Praia Abraão terem sido entulhados pelos filisteus. Então, presta atenção que eu só preciso de 5 minutos para relatar isso, para você entender um pouco daquilo que eu quero falar através do Espírito Santo para a tua vida. Quando Abraão morre, Isaac se torna muito rico. Eu acho que alguns de vocês já me ouviram pregar sobre as riquezas de Abraão. Ele era um homem muito, muito rico. Isaac, quando seu pai morre, ele está morando numa terra que quase toda ela pertencia a Abraão. Lembram da promessa de Deus a Abraão? Olha para os céus, olha para o mar, para as areias do mar, conte se for possível, e assim será a sua descendência. Partindo dali, Abraão, que já era multimilionário, se torna dono de muitas terras. E muitas terras aonde? Numa cidade chamada Gerar. É uma cidade que fica ao norte de Israel, muito grande, muito, uma das maiores cidades ao norte de Israel. Mas mesmo sendo dono de quase toda esta terra, havia um povo que moravam bem perto de Gerar, que só estavam esperando a morte de Abraão para poder invadir Gerar. Quem era esse povo? Os filisteus. Quando Abraão morre, então os filisteus decidem tomar aquelas terras e expulsar Isaac daquela terra. Então o que eles pensaram? Como vamos conseguir fazer isso? O maior patrimônio de Isaac não era só a terra, e sim também os animais que ele tinha. Então eles decidiram entulhar os poços, porque não tendo água, Isaac teria que se mudar dali. Isaac teria que fugir dali. Teria que procurar um outro lugar, abandonando a terra, aquela terra ficaria para os filisteus. Vocês estão entendendo? Só que eles não contavam que Isaac não iria desistir das terras do seu pai Abraão. Terras estas que foram prometidas por Deus. Terras essas que eram fruto de uma promessa de Deus. Diga para quem está do seu lado: promessa não se perde. Amém? Não se perde. Se você tem uma promessa de Deus, possa estar certo, passe dia, passe hora, passe mês, a promessa vai se cumprir. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Bota a mão na sua cabeça e diga: há uma promessa sobre a minha vida. Deus vai me abençoar. E diga assim: e nada e nem ninguém vai roubar as promessas que Deus tem para a minha vida. Você crê nisso? Quando os filisteus fazem isso, Isaac então decide, pastora Tatiana, e aí eu me dirijo agora a quem está no YouTube comigo, me perdoe a falta de educação, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vindo à nossa mensagem, em nome de Jesus. Então, quando Isaac percebe que não há de onde tirar água no deserto, que aqueles poços eram promessas
de Deus ao seu pai, ele não procura cavar outros poços, ele coloca algo no coração dele que nós precisamos aprender com ele. Aprender que nunca devemos desistir de algo que Deus nos prometeu. Se Deus prometeu, eu não desisto. Pode todo mundo falar para mim que é impossível, que não vai dar, que não tem jeito. Pode falar o que for. Uma hora a restituição virá. E quando ela vir, ela será maior e melhor do que quando você a perdeu. Eu sempre tive isso no meu coração. Alessandro, você está perto, né, quase de encontrar o carro, recebendo algumas notícias. Mas preste atenção. Meu primeiro carrinho foi um Fusquinha 70. E me roubaram ele num bairro chamado Adriana. O nome da minha esposa. Entendeu? Eu nunca mais achei o Fusquinha. Mas depois do Fusquinha, na minha época, Deus me deu um Chevette. Depois do Chevette, Deus me deu um Passat. Depois de um Passat, Deus me deu um Santana. Até que o primeiro linha de Gol, geração 3 da época, eu fui buscar numa agência 0 quilômetro. O que eu estou querendo dizer é que quando Deus te dá algo, não é que seja eterno, é que se por um acaso te tomarem, Deus irá restituir 10, 30, 100 vezes mais. Porque Deus nunca vai perder para o diabo. Pode aplaudir Jesus, se é para aplaudir, é para aplaudir Ele. Eu creio no Deus da restituição. Por isso eu nunca me abalei por uma pseudo-perda. Na verdade, crente não perde, crente aprende. Entendeu? Crente não perde, crente aprende. Entendeu? Então, Isaac olha para aquilo e diz o seguinte: já que eles estão querendo me tirar daqui, tapando os poços que o meu pai encheu, eu decido, em vez de fugir, tirar os entulhos. E aí olha para quem está do teu lado e diz assim: fugir é sinônimo de covardia. Fugir anda junto com covarde. Todo covarde foge. Porque uma pessoa corajosa encara, mesmo que seu adversário seja maior que você. Às vezes, as suas lutas têm parecido ser maior do que você. O que você vai fazer? Dar uma de covarde? Ou desembainhar a espada, pegar o capacete da salvação, como diz Efésios, a armadura de Deus, e ir para o combate, e dizer assim: se estão pensando que vão tirar de mim aquilo que Deus me deu, estão enganados. Eu vou resistir. Isaac reúne seus servos e começa a desentulhar. E aí vai aqui uma pesquisa. O primeiro poço, diz a palavra de Deus que cada poço, são 3 poços, cada poço o pai Abraão deu um nome. O primeiro poço se chamava Ezeque. Como se chamava o primeiro poço? Como se chamava? Ezeque. Então, ali estava o poço,
cheio de pedras colocadas pelo filisteu, com uma placa em hebraico escrito Ezeque. Para mim e para você não é um nome comum, mas para Isaac era um nome que fazia jus ao que ele estava vivendo. Porque Ezeque no português, traduzindo do hebraico para o português, significa contenda. Então ele era chamado de poço da contenda. Eu acredito que quando Abraão cavou esse poço, ele deu esse nome porque ele teve pessoas que se levantaram contra ele quando ele estava cavando. E Abraão talvez não imaginava que alguns anos depois o seu filho passaria pela mesma prova. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o nosso grande e primeiro adversário para desentulhar os poços. São contendas que se levantam muitas das vezes nas nossas casas. O que significa a palavra contender? Significa que você tem uma opinião e a outra pessoa tem outra opinião. Então existe uma divergência de opiniões. Um quer uma coisa, o outro quer outra. É por isso que a Bíblia diz que casa dividida não ficará de pé. Então observe o seguinte: Abraão deve ter tido problemas porque ele tinha um plano, ele tinha um projeto, mas nem todos entendiam seus planos. E aí eu vou dar uma dica para você. Nunca tente dar um bizu em cima de algo que você não sabe o que significa para a pessoa que você está se levantando. Vou resumir, Beth. Uma boa professora, você vai entender o que eu vou falar. Eu tenho uma opinião. Eu não compartilhei a minha opinião com você. Só que sem que eu compartilhasse a minha visão com você, sem conhecer detalhes da visão, você se levanta contra a minha visão. Sem procurar saber quais são meus motivos, o que está me levando a fazer aquilo, por que eu estou fazendo aquilo, você se levanta. É como se a tua verdade fosse única e a minha verdade não interessa para você. Isso é contender. É quando você expressa opiniões em determinados assuntos, em determinadas situações, que você não sabe o que está por trás daquilo. Número 1, quantas pessoas às vezes contendem com o pastor? Não sei por que ele fez aquilo ali. Não sei por que ele quis fazer aquilo. Não sei por que ele está tomando essa decisão. Ora, quem é você para falar isso se você não sabe que por trás dele o Espírito Santo pode ter mandado ele fazer? E aí você começa a falar algo sem saber que aquela pessoa está fazendo aquilo orientada por Deus. E você passa a não contender mais com a pessoa, mas sim contra o próprio Deus. Então não dê bizu na vida das pessoas, a menos que elas peçam a sua opinião. A menos que elas te procurem para te contar o que está por trás do que ela quer fazer. Porque se você fizer isso, você está contendendo contra algo que para você parece uma palhaçada, mas para o homem de Deus é algo que Deus mandou fazer. Vejam bem, aqueles homens estavam entulhando poços sem saber que quem mandou abrir os poços na época de Abraão foi Deus. Porque os poços foram abertos por ordem de Deus. Então não questione, não contende, sem primeiro ter noção do que você está falando. Quando existir no teu coração uma dúvida, vai e tira a dúvida.
Mas não entre em contender se você não sabe o porquê de algo. Você acaba se dando mal. Então o primeiro poço era o poço da contenda. Era o poço de pessoas que, sem saber da vida do Isaac, sem saber as promessas, sabe, o povo não entendia que Deus havia declarado o seguinte: assim como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo, Isaac. Os filisteus não sabiam disso, e aí foram lá e entulharam os poços. O segundo poço que Isaac foi, para mim ser rápido, ele tinha uma plaquinha chamado Sitna. Sitna significa ódio. Sabe, irmãos, ódio é uma palavra muito forte, mas existe. E é aplicada até mesmo por pessoas que estão dentro da igreja. Sabe, eu, por exemplo, que respiro evangelho 24 horas, a minha vida talvez seja muito diferente da sua, por causa do meu trabalho. O meu trabalho é esse. Então eu respiro igreja 24 horas. Imagine uma pessoa que o culto vai terminar aqui, vai entrar no seu carro, e o assunto dentro do carro com a minha esposa e com o meu filho vai ser igreja. Imagine uma pessoa que, quando chegar em casa e entrar dentro de casa, o assunto que nós vamos conversar continuará sendo igreja. Imagine uma pessoa que, antes de dormir, vai orar e lembra de alguns de vocês e começa a orar por cada um de vocês, porque a minha vida é essa. Imagine vocês, guerras espirituais que às vezes tenho de madrugadas e que acordo de madrugadas para orar. Imagine que eu já acordo de manhã pensando em você, pensando na igreja, pedindo a Deus para que abra portas naquele dia sobre sua vida. Eu respiro isso. Eu não tenho descanso. A minha vida é 24 horas igreja, porque eu fui chamado para isso. Então essa pequena experiência que eu tenho me leva a te dizer que há pessoas, até mesmo dentro da igreja, que nutrem sentimento de ódio por alguém. As pessoas entendem, mas pastor, ódio é uma palavra muito pesada, é porque você nunca se interessou em procurar saber. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, já vou terminar. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a descobrir o significado da palavra, que você vai entender que o nosso português lá, ele foi colocado de uma maneira que traz a palavra de uma forma pejorativa dentro da sua tradução. A palavra ódio não é desejo de matar. Existe o desejo de matar, existe o desejo de vingança, existem vários desejos, assim como existe o ódio. O ódio, ele está entrelaçado à inveja. E o que é a inveja? É o desejo de ter o que o outro tem. Então preste atenção, o ódio não significa que você quer matar alguém. O ódio significa que há uma inveja em alguém de querer ter o que você tem. Isso é ódio. Veja bem, eu não estou falando de você, eu estou falando lá dos filisteus. Eles desejavam ter o que Isaac tinha. Por isso eles tinham ódio de Isaac. Assim como o pai Abraão, quando construiu os poços, eles tinham ódio de Abraão,
porque ele seria muito mais rico se conseguisse tirar dali água no meio do deserto. O terceiro poço, e um poço também muito significativo, foi o poço que eu vou pregar sobre ele semana que vem, na próxima quarta-feira. Então, Caio, escreve bem grande aqui para mim: Rebote. Reobote. R-E-O-B-O-T-E. Reobote. Não vou te dar a tradução dele. Semana que vem eu estarei falando o que aconteceu quando ele desentulhava os poços. Os filisteus iam lá, entulhava de novo, desentulhava, os filisteus entulhavam de novo, tipo uma perseguição de vingança, até que o último poço, e é sobre esse poço que eu vou pregar semana que vem. Fica de pé que eu vou encerrar. Caio, eu esperei colocar Reobote, demora muito? Hein, Caio? Isso, Caio. Então diga comigo assim: quarta-feira que vem, Deus vai falar comigo sobre Reobote. Amém? Amém? Fecha os seus olhos.